Oi, amores, como vocês pediram, eu vou contar o caso dessa menininha aqui, JonBenét Ramsey. JonBenét era filha do John e da Patsy, tinha um irmão de 9 anos chamado Burke, e no dia 26 de dezembro de 1996 ela foi encontrada assassinada na casa da família dela. E o caso dela é um dos casos mais bizarros que eu já vi até hoje. Um detalhe importante a falar sobre esse caso é que a JonBenét participava de concursos de beleza infantil. No dia 25 de dezembro de 1996, a família foi numa festa de Natal na casa de uns amigos. Por volta de 9 da noite, eles voltaram para casa e a Patsy colocou a JonBenét para dormir imediatamente. E aí, por volta de 5h30 da manhã do dia 26, a Patsy acordou, desceu até a cozinha e aí ela encontrou um bilhete de resgate dizendo que a filha dela tinha sido raptada. Ela correu até o quarto da menina, procurou por ela, não encontrou, procurou pela casa inteira e não encontrou a filha realmente. Ela acordou o marido, contou o que tinha acontecido e eles ligaram para a polícia. Os policiais chegaram super rápido na casa, começaram a fazer entrevistas com os membros da família. Na carta dizia que o sequestrador faria uma ligação, que não foi feita. Então, por volta de 1 da tarde, a polícia solicitou que o John fizesse uma busca pela casa para ver se tinha alguma coisa fora do... E foi aí que ele encontrou a filha. Desceu até o porão e viu que tinha uma sala que estava fechada. Ele abriu essa sala e encontrou o corpo da filha no chão. Ela estava deitada no chão, com os braços para cima e com um cobertor branco sobre o corpo. Imediatamente ele pegou o corpo da filha e levou para o andar de cima. A partir daí, a investigação passou a ser de um sequestro para um homicídio. A JonBenét tinha 6 anos na época que ela foi assassinada. Ela foi encontrada com os pulsos amarrados, também tinha uma corda em volta do pescoço, tinha uma fita tampando a boca dela e ela apresentava traumatismo craniano. Ela morreu por asfixia e traumatismo. E na autópsia foi constatado também que, apesar de não ter sêmen, haviam indícios de abuso sexual. Bom, e aí agora vamos falar de todos os detalhes bizarros desse caso. O primeiro detalhe bizarro desse caso é o bilhete de resgate. Era um bilhete extremamente longo, com umas palavras nada a ver, uma escrita... Olha só, pra vocês terem ideia, esse era o bilhete, tinha quase 3 páginas de bilhete de resgate, falava um monte de coisa nada a ver, e pra piorar a situação, a polícia descobriu que esse bilhete foi escrito com papel e caneta que estavam dentro da casa, ou seja, o sequestrador aí no caso, depois de ter matado a menina muito provavelmente, ainda parou pra escrever essa carta gigantesca, que não faz sentido nenhum, né, gente? E os exames de caligrafia da polícia provaram que o pai e o menino não eram os autores da carta, mas não excluíram a possibilidade da mãe ser autora. E vale lembrar também, gente, que a polícia fez um trabalho muito ruim nesse caso. Enquanto eles estavam achando que era só um sequestro, eles deixaram qualquer pessoa entrar na casa, mexer nas coisas, limpar a cozinha. O pai encontrou o corpo da criança também, ele pegou o corpo, levou pra cima, então ele destruiu muita evidência. A quantidade de prova que foi perdida é, assim, bizarro. Foi encontrado DNA no corpo da criança e pertencia a um homem que não era da família dela. Mas hoje em dia já foram feitas novas análises de DNA e já se pensa numa possibilidade de mais de um homem ter tido contato com ela na noite do crime. Outro detalhe bizarro é que foi encontrado abacaxi no estômago da JonBenét. E na cozinha foi encontrado esse potinho com abacaxi. Nas análises foi encontrado digitais do irmão dela, Burke, de 9 anos. Mas tanto o Burke quanto os pais dele afirmam que ele não levantou em momento nenhum, que depois que ele chegou da festa ele deitou, dormiu e só acordou depois que a polícia já estava na casa. Guardem esse detalhe. Os pais da JonBenét falaram que não tinha abacaxi na casa e que eles não compravam abacaxi já tinha um bom tempo. Ou seja, esse abacaxi veio de fora da casa, o que também não faz sentido nenhum. Na sala onde a JonBenét foi encontrada, tinha essa mala no chão e essa janela aberta. E tinha uma marca de pé de solado em cima da mala. Então você pensa, a pessoa entrou por ali, né, desceu usando a mala para poder... Mas não, porque tinha um monte de teia de aranha nessa janela e estava intacta. Ou seja, ninguém ia conseguir passar pela janela sem tirar as teias de aranha. E os pais da JonBenét também não reconheceram de quem era essa mala. Dentro da mala tinha um cobertor sujo de sêmen e um livro do Dr. Seuss. E aí, durante as investigações, a polícia descobriu que essa mala pertencia ao filho do John, do primeiro casamento dele. Esse filho já estava na faculdade e no dia do assassinato ele não estava na cidade, ele estava viajando com a namorada. E análises de DNA comprovaram que o cobertor sujo de sêmen era dele mesmo. Ele não morava com o pai, então o que uma mala com cobertor sujo de sêmen dele e um livro infantil estava fazendo na casa? Mas do assassinato ele não é suspeito porque ele não estava na cidade. Mas vale ressaltar que na autópsia foi descoberto indícios de que a JonBenét sofria abuso sexual regular. Nessa ligação que foi feita pela Patsy para emergência em torno de 5h30 da manhã, tem alguns detalhes que algumas pessoas acham esquisitos no jeito que ela falou, mas enfim, de qualquer maneira, era uma mãe desesperada falando com a polícia que a filha dela tinha sido sequestrada. O problema é que quando a Patsy desligou o telefone, ela não desligou de verdade e deu para ouvir mais. Então, nos últimos 6 segundos da ligação para emergência, a Patsy achava que ela já tinha desligado o telefone, mas o telefone não estava desligado e deu para ouvir no fundo uma conversa. Deu pra ouvir o John falando, nós não estamos falando com você. Depois a Patsy falava, o que você fez? E exclamava, meu Jesus.
E depois dá pra ouvir o John falando de novo: o que você fez? E o tempo todo, tanto o John quanto a Patsy afirmavam que só os três estavam na casa e que nesse momento o Buck ainda estava dormindo. Mas essa fala do John de nós não estamos falando com você indica que tinha uma terceira pessoa ali. E quem era essa terceira pessoa? Na autópsia também foi descoberto que a JonBenét tinha 2 marcas no corpo, uma nas costas e uma aqui perto do rosto da orelha, que eram condizentes com marcas de arma de choque. Em 2008 o caso foi reaberto e depois de análise de DNA, a polícia descartou a possibilidade do assassino ser alguém da família. Hoje em dia a hipótese mais aceita é realmente que um intruso entrou na casa. E recentemente surgiu um novo suspeito para o caso. O mais importante de se falar é que no dia do assassinato, 38 predadores sexuais moravam perto da casa da JonBenét. E vários desses predadores sexuais tiveram contato próximo com a JonBenét. Em 2006, esse cara aqui, John Mark Karr, confessou ter matado a JonBenét. Ele deu vários detalhes de como ele teria cometido o crime, mas justamente esses detalhes foram o que fizeram a polícia descartar ele como um possível suspeito. Recentemente, esse cara aqui, Gary Oliva, foi considerado um possível suspeito. Ele é um prisioneiro condenado, ele tá na prisão por pedofilia. Ele morava a 10 quadras da casa da JonBenét na época. No dia do assassinato, ele ligou para um ex-amigo de colégio e falou que ele tinha feito uma besteira e que tinha machucado uma garotinha. Mas não deu mais detalhes. Anos mais tarde, quando ele já estava na prisão, ele mandou uma carta para esse mesmo amigo confessando o assassinato da JonBenét. Hoje em dia, esse cara é considerado o suspeito mais plausível, mas ainda não temos nenhuma confirmação da polícia.